Jamal Azan é médico formado pela USP em 1986, com residência médica no Hospital das Clínicas de São Paulo. O especialista tem mais de 30 anos de experiência em atendimentos e cirurgias na área de otorrinolaringologia. Dr. Jamal atende crianças, adultos e idosos. É membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e ministra palestras em diversos congressos nacionais e internacionais. Em 2015, lançou seu livro Ouvidos, Nariz e Garganta, Cuidados e Curiosidades, com o intuito de levar informação segura e efetiva sobre otorrinolaringologia com uma linguagem fácil e agradável. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Daqui a pouquinho você vai ver na sua tela as nossas redes sociais. O Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube. Esse canal é importante porque você pode acessar e assistir novamente ou pela primeira vez a todos os programas já exibidos. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Jamal Azan. Ele é otorrinolaringologista e nós vamos falar sobre um tema que cada vez mais vem afetando aí milhares e milhares de brasileiros. Rinite alérgica. Doutor, boa noite, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que bom estar com vocês. Então, doutor, esse tema parece, eu não sei se, assim como leigo, estou falando, não sei se nas grandes cidades é mais forte ou não, mas pelo menos nas pessoas que a gente vai convivendo, vai tendo contato, cada vez mais surge esse problema, né? Olha, normalmente a pessoa fala, eu tenho uma alergia, né? Eu espirro muito, de repente me dá uma vontade de espirrar que não para, eu não sei, veio do nada. É mais ou menos por aí que começa o problema ou não, doutor? Exatamente isso. A rinite alérgica, ela é uma alergia. A alergia, ela não é exatamente uma doença, porque a alergia ela é uma reação a estímulos externos do corpo humano. Ou seja, se a pessoa, digamos que tem a alergia alimentar, alergia de presunto, se ela comer presunto, ela coça a pele. Mas e se ela não comer presunto, o que acontece com essa pessoa? Nada. Ou seja, se não houver o efeito externo que chegue no corpo humano para irritar, a pessoa não sente nada. O problema é que quando a alergia é alimentar ou de contato ou outros tipos, a pessoa consegue, de certa forma, tentar evitar. Mas e quando a alergia é respiratória? O que eu falo, Denis? Para de respirar? Não respire mais por um tempo. Não respire mais que você não vai ter mais rinite alérgica. Não vai ter mais alergia, não vai viver também. Não vai ter mais nada. Então, a rinite alérgica é uma alergia respiratória, ou seja, a pessoa respira alguma coisa que a irrita mais do que uma pessoa que não é alérgica. Exemplo, se entrar uma mosca no nariz de uma pessoa normal que não tem rinite, essa pessoa vai fazer o quê? Espirrar. Ela vai pôr a mão no nariz. O nariz vai entupir para a mosca não ir para o pulmão. Isso é normal. A pessoa vai ter coriza para lavar a irritação da mosca. Isso é normal. Mas o alérgico não é uma mosca, é um grãozinho de poeira de ácaro que nem dá para ver. Aí a pessoa espirra quanto? 10 vezes, 20 vezes seguidas, coriza o dia inteiro, nariz entupido, coceira. Você que está em casa aí, ó, se você olhar para alguém que faça esse movimento que eu vou fazer agora, olha só, Denis, você já vai ser 50% otorrinolaringologista. Olha aqui, ó. Quem fizer isso aqui, ó, é rinite alérgica. A pessoa esmaga o nariz, ó. Ela tem, às vezes, um risco aqui no nariz de tanto que coça. Então, a rinite alérgica é uma exacerbação, é um aumento desproporcional do nariz das reações que são normais em um ser humano. Só que isso, obviamente, leva a incômodos terríveis no dia a dia, além das possíveis complicações, como dores de cabeça, noites mal dormidas, sinusites de repetição, infecções nas crianças, nos adultos, ou seja, a rinite alérgica, ela não é só um incômodo, ela pode ser um grande problema. O senhor falou de poeira de ácaro.
para nós leigos, o que é a poeira de ácaro? Isso. O ácaro, ele é um bichinho. Ele parece uma pulguinha bem pequenininha, microscópica. Ela se alimenta da poeira, ela se alimenta de descamação da pele. Esse ácaro, ele vai se replicando. E como eu disse, como uma pulguinha, quando ele está no ar, quando a gente pisa num tapete ou quando a gente bate a mão na mesa, ele vem, porque ele está lá comendo a poeirinha da mesa. Quando ele vem, o nariz não suporta esse ácaro e aí desencadeia as reações. Geralmente, esta poeira de ácaro é a poeira doméstica, não é a poeira da rua, porque o ácaro não só se desenvolve comendo poeira, mas é necessário que o ambiente esteja úmido. Então, na rua, não tem problema. Poeira de rua, a criança ou adulto pode brincar. Poeira de casa... Eu achava exatamente o contrário. Eu achava que era mais perigoso pela poluição, pela sujeira da rua, o ácaro se desenvolver lá e ser mais fácil de atingir. Não é. A poeira doméstica que é o grande problema, porque é um ambiente, geralmente, no qual, havendo umidade, o ácaro se desenvolve mais ainda. Tanto é que o ambiente respiratório, que quem tem rinite alérgica deve se preocupar mais, é o quarto de dormir. Porque é lá que a pessoa fica horas seguidas, com o seu metabolismo reduzido, suas defesas também, e nesse momento, um quarto fechado, úmido, com poeira, bichos de pelúcia, cachorro, gato, aí pronto, né? Entra no nariz e dá muita irritação. A poeira de rua, ela pode dar uma irritação transitória, corriqueira pelo pó, digamos assim. Mas é natural que a poeira ruim de verdade para quem tem rinite alérgica é a poeira doméstica. E sempre é aquele velho ditado, né? A gente aprendia com os avós, com os pais, é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Quais os cuidados que a pessoa está ao alcance dela, que não demanda uma ida a um hospital, uma ida a um médico, ou um custo com medicação? Quais os cuidados que a pessoa pode no dia a dia tomar? O que ela pode evitar e o que ela pode fazer? Quais os vilões, né? E quais os mocinhos da história contra a rinite? Muito bem. Isso é muito importante porque naturalmente todo o tratamento vai começar então com medidas de prevenção. As medidas são, em primeiro lugar, evitar umidade na casa. Casa úmida, com mofo. E não vem me falar, não, é só um pedacinho de mofo ali embaixo do armário. Não tem essa não, o ácaro ele circula no quarto inteiro, mesmo com pouco mofo. Sabe, Denis, quando você entra num quarto ou numa sala que tem aquele cheiro de casa fechada, isso é o ácaro que está se replicando. Aquele cheiro que às vezes a gente fala mofo, né? Mofo, aquele cheiro, não é? Não pode, de jeito nenhum. Umidade é o pior, excesso de poeira e tudo que junta poeira. Então, quem tem rinite alérgica deve dormir, deve viver em uma casa, em um quarto, sem carpete, cortina. Cuidado com os móveis entalhados. Ai, que bonitinho, olha, meu marido gostou dessa cabeceira da cama toda desenhada. Junta pó, não tem como limpar, não tem como. Aí, por falar em limpar, espanador, pelo amor de Deus, não pode, ele tira daqui e joga lá. Eu brinco, eu falo que não é espanador, é espalhador, porque ele espalha a poeira para todo lado. Não pode. Depois, nunca guardar roupa em saco plástico. Às vezes as pessoas falam, roupinha de bebê. Não, eu vou guardar que é para não sujar em saco plástico. Você abre aquele cheiro de roupa guardada. Armários de roupa tem que abrir, ventilar. O quarto tem que ter janela, tem que ter ventilação. Não pode ter excesso de poeira. Cuidado com o ar-condicionado. O ar-condicionado não só a temperatura, como a umidade, ele resseca muito o nariz,
piora o nariz, favorece as crises de rinite alérgica. Mas aí, desculpe, doutor, do ar, Sim. Isso daí a gente que trabalha há muito tempo, né? Isso. Aqui nós estamos com ar-condicionado. Isso, No natural. escritório vai estar no ar-condicionado. No carro, que tem Isso. ar-condicionado, liga, ainda mais agora nesse verão aí terrível. O problema do ar-condicionado, então, ele é por reduzir a umidade e criar uma sensibilidade maior? Exatamente. O principal problema do ar-condicionado é a umidade baixa que ele gera. Porque, veja bem, por um lado ele é bom para não deixar o ácaro crescer. Por outro lado ele é ruim porque ele resseca as vias respiratórias. É natural também que quem trabalha com ar-condicionado ou anda de carro, enfim, não fica 8 horas parado no mesmo lugar com ar-condicionado. Esse é o problema de dormir com ar-condicionado. E também o choque térmico. Entrar num ambiente com ar muito gelado ou sair para um ambiente muito quente também podem prejudicar. Para quem tem ar-condicionado, para quem precisa de ar-condicionado, olha a dica aqui para você, Denis. Vamos deixar um umidificador de ar, porque os ambientes que têm ar-condicionado muito forte precisam de uma umidade extra. Umidificador é legal. Em Brasília, eu trabalhei um tempo lá e lá é muito comum o umidificador. Demais. Mesmo com o ar ligado, o pessoal coloca, porque o clima é muito seco. Isso, então a exatamente. gente sente o lábio rachar, o céu da boca ficar seco, você tem que tomar muita água. Então é comum um umidificador lá. Inclusive em Brasília, porque nós estamos falando para o Brasil inteiro e outras cidades com, aliás, para o Brasil e para o mundo, né? Outras cidades com ar muito seco, sangramento nasal é muito comum. Começa a sangrar o nariz, forma crostas e isso é extremamente comum na região do Cerrado, aqui no Brasil. Muito comum o sangramento nasal. A gente estava conversando um pouquinho antes e o senhor trouxe algumas fotos para elucidar, né, para mostrar como funciona, onde ataca. Eu queria até que alguns animais, né, que o senhor trouxe aí, nós vamos mostrar que aterrorizar as mulheres. Parece que tem um vilão que é meio comum hoje em dia nas famílias, né, que é o pet, é um Isso animal mesmo. de estimação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os insetos, sobre esse animal e sobre como ele ataca, como ele favorece ao ácaro. Em primeiro lugar, nós recomendamos hoje que os pets, seja cachorro, gato ou até os outros, tem vários outros tipos agora de roedores que são pets também, não fique dentro do quarto de dormir. Você pode ter, nós hoje não proibimos os pets, nós recomendamos que não durma com ele dentro do quarto, porque o pelo do cachorro, do gato, dos pets e a descamação da pele deles, porque muitas vezes descama muito, são alimentos para ácaros. Então você está dando comidinha para o vilão. Não pode. Dentro do quarto, de jeito nenhum. Agora, nós temos outros vilões horríveis. Baratas. Pois é, fezes de baratas, as baratas são horríveis. Fezes de barata também são alimento. E as fezes da barata, às vezes ela é imperceptível ao olho humano? Sim, com certeza. A gente não consegue ver direito, nem... veja... Quando a gente está falando de barata aqui, não pense você aí que você está falando aí, não, isso aí ocorre só nas casas de pessoas economicamente, socioeconômicas mais difíceis. Não, isso aí acontece em qualquer lugar, sem querer, muitas vezes entra da rua e isso pode gerar problemas grandes. Ratos, né? A mulherada vai gritar, né? Rato, né? E o rato nas grandes cidades é um problema sério. É um problema seríssimo. Então, a mesma coisa, gente. Nós temos que nos conscientizar. Quem é alérgico tem que prestar atenção, fazer uma blitz. É isso mesmo, blitz. Vai lá, para tudo e começa a procurar dentro do seu quarto e da sua casa, especialmente dentro do quarto, os vilões e acaba com eles. Se a pessoa não tem o problema de alergia, ela consegue conviver normalmente com isso. Ela não vai ter nenhum outro sintoma, não vai apresentar nenhum outro... algum sintoma da doença. Ela convive normal com o ácaro? Então, sim, ela convive normal, pode até irritar um pouquinho mais, um pouquinho menos, eventualmente. Quem não tem alergia, por exemplo, entra num sítio, numa casa de praia fechada, sente aquele incômodo, né? Às vezes dá uns espirros, tudo, acabou. O alérgico, às vezes, fica uma semana ruim. Mas cabe um alerta aqui para vocês que estão em casa. Grandes centros têm
estatísticas que mostram que até 60% da população tem algum tipo de alergia respiratória. 80% dos pacientes que têm asma têm rinite alérgica. Então, de cada 10 pessoas que estiverem ao seu lado, entre 4 e 6 têm algum tipo de alergia respiratória. Começa a perguntar para as pessoas, é comum demais. Portanto, os cuidados a rigor devem ser em todas as residências, porque mesmo a pessoa que não tem rinite, às vezes casa com alguém que tem rinite e o filho muitas vezes tem rinite também. Exatamente, a minha próxima pergunta é essa. É hereditário? É hereditário, sim, hereditário. Existe uma hereditariedade fortíssima na rinite alérgica e os cuidados, então, eles têm que ser bastante rigorosos. As pessoas falam assim, o quarto do alérgico tem que ser feio, né? Sem enfeite, sem bichos de pelúcia, sem carpete e cortina, como eu falei, sem cobertor, tem que ser edredom lavável, não pode ser cobertor de pelos. Então, não é feio, é adequado. Eu não chamo de quarto feio, eu chamo de adequado. Porque quando a pessoa fala, olha, mas espera, o senhor está pedindo para eu tirar a cortina do meu quarto, o senhor está pedindo para eu tirar o tapete embaixo da minha cama, eu não posso usar o cobertor. O primeiro impacto que a pessoa tem é esse, poxa, mas como é que eu vou... Vai ficar feio, né? Vai ficar um negócio estranho. Exatamente, mas esse feio é mais bonito que a receita que eu tenho que dar, né? Vai comprar remedinho na farmácia, vai ver se é bonito, né? Não dá, né? E o remédio, ele funciona, o medicamento, ele funciona na crise aguda, a pessoa toma, passa, mas aquilo não protege de uma próxima. A pessoa tem uma rinite hoje, ela tomou remédio, ficou melhor, daqui 2, 3 dias. Se ela for num local contaminado com ácaro, vai ter novamente. Exatamente. Existem perfis de comportamento de pacientes alérgicos. Existem aqueles que têm a rinite intermitente, que nós chamamos, que são crises eventuais. Tem uma crise 2 meses depois, ou uma crise por ano, ou 2 ou 3. Existe a rinite alérgica perene, que é mais comum, muito comum. O problema é que as pessoas estão muitas vezes tão habituadas a sentir os sintomas da rinite que já acham que é normal, mas na verdade é uma rinite perene constante. Existem tratamentos médicos, medicamentosos para a crise e existem tratamentos preventivos de crise, que é mesmo quando a pessoa está totalmente sem sintomas, a pessoa não sente nada, ela deve tratar para não ter crises. Então, existem vários níveis de tratamentos. Inclusive, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial tem no seu protocolo o primeiro passo após a detecção clínica, o diagnóstico clínico de rinite alérgica, excluindo outras hipóteses. Se o médico faz diagnóstico de rinite alérgica, a primeira coisa é a avaliação anatômica da cavidade nasal, porque além dos medicamentos, é possível muitas vezes ter que fazer cirurgias para correção de desvios de septo, carne esponjosa, pólipos nasais e várias outras situações também. Isso, logicamente, a pessoa só vai conseguir avaliar procurando um especialista, né, se aprofundando no assunto. Com Aqui, certeza. lógico, o senhor está dando as dicas básicas, mas o tratamento sempre deve se procurar um especialista se a coisa não melhorar para a próxima etapa, né? Com certeza. A busca, ela deve ser para que o tratamento seja global. Qual opção de tratamento, ela deve ser precisa e indicada pelo seu médico. Mas vale saber que existem várias opções de tratamento. O senhor falou aí de desvio de septo, né, carne esponjosa, etc. Às vezes a gente fica imaginando, mas não consegue realmente visualizar como aquilo, o que é aquilo dentro do corpo humano, como é que atua. E me parece que o senhor trouxe aqui um material ilustrativo. Então, eu gostaria agora, se possível, o senhor, mais ou menos, dentro desse material que o senhor trouxe, mostrar ao telespectador aonde ele ataca, como ele ocorre, o que acontece, para até o telespectador poder ter uma noção, eu também, de como isso daí funciona no corpo humano. Vamos ver agora com vocês. Quando nós avaliamos a cavidade nasal, veja bem, aqui é a entrada do nariz. Dentro do nariz existem várias curvas, entradas e saídas que nós chamamos de conchas nasais, as inferiores e as médias.
Entre elas, no meio delas, drenam as secreções dos seios da face. Muitas vezes os ácaros ficam aqui dentro, olha, em todas as entradas e saídas. Então, o primeiro local que eles se acomodam é nessa região. Quando eles têm acesso ao corpo humano, a primeira região procurada é essa. Exatamente, porque o ar vem aqui pelo nariz e o ar já, então, passando pelo nariz, já as partículas aderem aqui. Já nessa região, além dessas carnes crescerem e os pólipos, nós podemos também ver o desvio de septo, que é quando o osso obstrui essas regiões, e também aqui atrás, olha gente, tá vendo esse negócio aqui, ó? Essa é a região, área cor-de-rosa ali. Essa cor-de-rosa aqui, vamos apontar dessa forma, chama-se adenoide. A adenoide é a carne esponjosa. Se ela crescer, ó, ela fica assim, ó, desse tamanho. Aí ela tampa não só a passagem do ar, como a drenagem das secreções. Esse é um dos vilões de quem ronca. Com certeza, o ronco, ele precisa de uma abordagem inicialmente no nariz. E a região, ele fica instalado exatamente aí, o ácaro. E é aí que provoca a irritação e consequentemente, as reações espirro, todas. Exatamente. O olho começa a lacrimejar, tudo em função da entrada do ácaro nesse local. Exatamente. E nesse local, o ácaro vai fazer o que então? Ele vai irritar, mas ele vai irritar tanto. Olha, eu comparo o seguinte, sabe uma pessoa que leva uma picada de inseto e não tem alergia? Incomoda um pouquinho, né? Mas quem tem alergia, como fica? Inchado. A mesma coisa, a poeira faz inchar aqui, ó. Incha muito toda essa região. Bom, acho que agora ficou bem claro. Para mim, então, eu sempre ouvi falar na minha vida em desvio de septo, mas não imaginava que primeiro fosse nesse local, depois que se originasse em função dessa irritação também. Acho que para o telespectador agora pelo menos já ficou mais claro quando fala, olha, o ácaro entra, porque a pessoa não imagina, né? Poxa, eu espirro, o olho lacrimeja, o que é isso daqui que está acontecendo? É uma noção importante, as pessoas acham que o nariz vai para cima, né? Na verdade, o nariz ele vai reto, horizontal, ele segue o céu da boca. Aqui é só o apoio, olha lá, vamos ver a imagem de novo. Ó, a respiração aqui, ó, a respiração, o nariz ele está aqui para cima, mas a respiração é para cá, ó, porque ele vai descer para o pulmão. Em crianças, doutor, tem algum procedimento que os pais devem adotar? Porque às vezes a criança recém-nascida já sofre esse problema e os pais às vezes não sabem o que é. Quais são os sintomas que aparecem? Existe a rinite do lactente, já uma criança muito pequena, muitas vezes atendemos criança de 2 semanas de vida, já com aquela rinite intensa, já não conseguindo respirar direito. Então, sim, pode acontecer em qualquer idade. Existem vários tipos de rinite também. Existe a rinite do idoso, que nós chamamos de gustativa. Aquela pessoa que começa a comer e o nariz escorrer. Começa a se alimentar. Antes nada, começou a comer, o nariz começa a escorrer. Então tem várias manifestações da rinite alérgica. A criança, ela é muito sensível. Por quê? Porque nós sabemos que crianças com rinite alérgica têm maior chance de uma piora na qualidade de vida, um pior rendimento escolar, um sono ruim, problemas cognitivos, inclusive de atenção, porque dormiu mal, né? Não respira bem, de dia vai ficar como? Ruim também. Então seria importante aos pais que estão assistindo, se a criança apresenta um desses sintomas, né, se consultar um médico especialista na área para saber, porque a criança não tem como identificar, não tem como passar, mas ela, pelo que eu entendi, ela sofre tanto quanto adulto. Com certeza. Vamos reforçar quais são os sintomas da rinite alérgica, então? Espirros repetidos, coriza, o tempo todo aguinha saindo do nariz, nariz entupido, coceira e, como você bem falou, muitas vezes a conjuntivite alérgica. Então vamos lá de novo, gente, não pode esquecer. Espirros repetidos, coriza constante, nariz entupido, coceira e conjuntivite, alerta, pode ser rinite alérgica. Esse é um problema mundial, doutor? Esse é um problema mundial, todos os lugares têm, mais ou menos. Cada um com a sua característica. Por exemplo, na Europa, alguns lugares dos Estados Unidos, nós temos a rinite ao pólen.
Lá não é tanto a poeira, é o pólen das flores, porque tem tanta flor. Eu presenciei isso e realmente é de assustar. É de porque assustar. você vai para um lugar onde não tem poluição nenhuma, um ar maravilhoso. É isso mesmo. Você sente que o ar é puro, etc. E as pessoas entram num estado até de convulsão, já cheguei a ver. Exatamente, porque ao pólen, então existem diferentes tipos de estímulos, mas a reação em si no nariz é a mesma. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, ter nos honrado aí com todas essas explicações, e queria abrir o senhor algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira mandar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Muito bom, muito importante. Olha, gente, eu queria mandar uma mensagem para vocês. Rinite alérgica não é só um incômodo, pode ser um fator de complicações. Não se acomode, não pense que isso é normal. A maioria das pessoas já está tão acostumada que fala assim, não, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Tem jeito sim. Nós podemos tratar, nós podemos controlar, nós podemos evitar as complicações. Não ache que rinite alérgica não tem solução. Ela, a rigor, não tem cura, porque ela é genética, mas tem controle e a pessoa vive muito bem. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é uma honra minha. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.